Olá! Sejam bem-vindos à aula número 2 do curso Photoshop para Estamparia. Nesta segunda aula, nós veremos todas as principais opções do grupo Transform presente no menu Edit. Nós veremos então como transformar imagens em layers individuais, veremos também como transformar layers dentro de um grupo. Nós também aprenderemos como aplicar uma transformação mantendo a proporção das imagens, utilizando para isso a tecla Shift, ou até mantendo o seu ponto central fixo para uma ampliação a partir do centro, utilizando aí a tecla Alt ou a tecla Option, caso você esteja trabalhando com o Macintosh. E o interessante é que o ponto de referência, quando nós aplicamos uma transformação, pode nos ajudar muito em operações, por exemplo, de montagem ou de criação de um módulo base para aplicarmos em nossas estamparias. Nós também faremos uma abordagem rápida sobre alguns cuidados que nós devemos ter no momento em que estamos realizando um tipo de transformação qualquer. Pois, se a imagem que nós estamos utilizando não possui muitos detalhes, não possui muita definição, nós podemos até perder um pouco desses detalhes ou a definição das imagens se nós ampliarmos ou reduzirmos demais esta mesma imagem. Nós também veremos nesta aula como trabalhar a transformação nos textos, inclusive se esses textos já possuírem layers de efeitos. Então é isso. Para esta aula, abra os arquivos. Então é isto. Vamos lá. Para prosseguirmos o nosso estudo, abra da pasta número 2 ou da pasta aula 2 os arquivos Exercício 2 Transform, Exercício 2 Frutas e Exercício 2 Quadros, onde nós faremos aqui algumas aplicações. Voltando na imagem Exercício 2 Transform. Nós já estamos habituados com essa questão dos layers, não é isto? Repare na paleta Layers, onde nós temos várias camadas, uma para cada imagem que nós temos na tela. Nós também já sabemos trabalhar com o Auto Select, onde nós podemos selecionar automaticamente layers ou grupos. Vamos manter por enquanto a autoseleção de layers. E o que nós queremos fazer é aplicar várias transformações nessas imagens através dos recursos que estão presentes aqui, no menu Edit e no grupo Transform. Então repare que o Photoshop nos oferece uma lista bastante generosa de opções, onde, por exemplo, nós podemos aplicar uma escala em nossa imagem. Então a opção Scale serve para aumentar ou para diminuir uma imagem, seja em um layer ou em um grupo. Já a opção Rotate realiza então uma rotação nas imagens. Nós podemos também estabelecer um ponto fixo para o giro, que veremos em seguida. A opção Skew, que faz uma inclinação nas imagens. Isso nos dois sentidos, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. Já a opção Distort, ela é uma transformação mais livre, onde nós podemos trabalhar os cantos dessa distorção de forma independente. Quando eu digo os cantos, nós estamos nos referindo aos pontos de controle. Mais abaixo, a opção Perspective, que nos permite trabalhar aplicando perspectivas na imagem que nós estamos trabalhando. Já a opção Warp é um pouco mais nova dentro deste grupo e ela nos permite trabalhar com um grid de distorções que lembram um pouco alguns recursos que nós vemos em outros softwares, como por exemplo o próprio Illustrator. No penúltimo bloco, nós temos como realizar algumas rotações com valores programados, uma rotação de 180 graus, uma rotação de 90 graus no sentido horário, 90 graus no sentido anti-horário, e podemos também realizar um espelhamento, aplicando um flip no sentido horizontal ou um flip no sentido vertical.
Muito bem, então nós vamos começar os nossos estudos trabalhando no layer da caneca. Para isso, nós podemos esconder os outros layers, ok? Então eu vou clicar no olhinho de cada um dos layers que eu quero esconder e assim o Photoshop oculta esses layers. Ocultando também os textos, a cesta, a fruta e o tênis. Ok, repare que o layer da caneca está visível e está selecionado, o que aliás é bem importante. Nós temos que manter o layer selecionado para podermos aplicar alguma opção de transformação, está bem? Então, mais uma vez, no menu de edição, nós vamos até o grupo Transform e vamos começar o nosso trabalho com a opção Scale. Clicando em Scale, repare que o Photoshop cria 8 pontos de controle ao redor da nossa imagem. Nós temos 4 pontos nos cantos e 4 pontos nos meios. E por falar em meio, repare essa cruzinha exatamente no meio desta área de transformação. Esta cruzinha é o ponto de giro do objeto ou o ponto fixo do objeto ou da imagem, enfim. Quando nós levamos o cursor em um desses cantos, repare que ele muda de desenho. Agora ele é uma seta na diagonal. Basta manter o botão do mouse apertado e arrastar o mouse. Nós podemos então criar uma transformação irregular, trabalhando mais na largura ou mais na altura. E repare esta etiqueta que acompanha a transformação e nos mostra as dimensões do objeto. Mas, se nós quisermos trabalhar a transformação mantendo então a proporção, nós vamos manter também apertada a tecla Shift. Repare. Quando nós apertamos a tecla Shift, nós percebemos que a imagem passa a apresentar as suas proporções inalteradas. Agora, se nós ainda arrastamos o mouse, nós vamos ter a ampliação ou a redução com as proporções da imagem respeitadas. Muito bem. Quando nós estamos utilizando a tecla Shift, nós devemos, no final do processo, soltar primeiro o botão do mouse. Se nós soltarmos a tecla Shift em primeiro lugar, nós não teremos mais as proporções respeitadas, ok? E para finalizar um transforme, basta apertar a tecla Enter. E pronto, nós temos a transformação aplicada. Vamos desfazer esta operação utilizando a paleta History e desfazendo aí o transforme. Mais uma vez, no menu Edit, Grupo Transform, vamos trabalhar agora a opção Rotate, que na verdade cria uma rotação. Repare que o cursor já se apresenta com um desenho um pouco diferente. Agora ele é uma seta curva. Então basta clicar, não necessariamente sobre o ponto. Perceba que ele não exige que isso aconteça, ou seja, estarmos sobre o ponto para que o cursor tenha essa configuração. Basta então clicar e deslocar ou rotacionar a nossa imagem. Mais uma vez, nós temos uma etiqueta que nos mostra quanto em termos de ângulo nós estamos trabalhando. Se você desloca o cursor um pouco mais para longe da sua imagem, você tem um pouco mais de controle na hora do giro. E neste caso, nós também podemos utilizar a tecla Shift para conseguirmos ângulos mais precisos. Repare. Quando nós utilizamos a tecla Shift, nós conseguimos criar rotações que vão de 15 em 15 graus. Agora, outro detalhe. Se nós quisermos manter um dos cantos desta imagem fixos no momento do giro, nós vamos então trabalhar o deslocamento deste ponto. Basta levar o cursor sobre ele. Repare que surge uma indicação na parte de baixo do nosso cursor, dizendo o seguinte, olha, nós estamos exatamente sobre o ponto de giro. Basta clicar e deslocar esse ponto de giro, por exemplo, no canto superior esquerdo da nossa imagem.
Soltando o botão do mouse, nós estabelecemos que agora o ponto de giro é nesta área. Veja a diferença. Nós temos um ponto fixo e giramos a imagem a partir dele, ok? Para finalizar, tecla Enter. Muito bem, aplicamos então uma transformação de rotação. Se você quiser, você pode desfazer esta operação pela paleta History. Mais uma vez, no menu Edit, nós vamos agora experimentar a opção Skill. No caso da opção Skill, repare o seguinte, o cursor, neste caso agora, trabalha apenas nos meios. Por quê? Esta opção realiza inclinações na imagem. Então, se nós estamos trabalhando na parte superior, a parte inferior ela permanece fixa. Também podemos realizar algumas transformações nas laterais. Bem interessante, não é? Também da mesma forma, para finalizar, apertamos a tecla Enter e podemos desfazer a operação pela paleta History mais uma vez. Ok, voltando no menu Edit, Grupo Transforme. Agora nós vamos experimentar a opção Distort. O interessante é que os pontos dos cantos são totalmente independentes. Então nós temos outra possibilidade de distorção. Além dos cantos, os meios trabalham a lateral por inteiro. Bastante útil também. Para finalizar, Enter. Mais uma vez, em Transforme, acabamos de ver a opção Distort, vamos ver um pouco também da opção de Perspectiva. No caso, a opção Perspective trabalha dois pontos ao mesmo tempo. É como se nós tivéssemos ao fundo ali um ponto de fuga. Podemos também abrir ou fechar o outro lado, ou trabalhar a lateral. É uma perspectiva um pouco mais interessante. Agora, todas essas transformações que nós estamos realizando acaba alterando um pouco a estrutura original da sua imagem. Então, convém não exagerar e sempre trabalharmos com a melhor imagem possível, ok? Mais uma vez, menu Edit, Grupo Transforme. Aí nós temos a opção Warp. Esta opção é bem diferente das demais, pois ela trabalha com um grid. E nós temos várias áreas de edição. Uma delas é o próprio pontinho que fica nos cantos. Repare que nós temos aqui handles, que são semelhantes àqueles que nós vemos em softwares de desenho e até mesmo aqueles gerados pela ferramenta Pen do Photoshop. Então, trabalhamos os pontos, trabalhamos os handles e o próprio grid pode ser utilizado para aplicarmos uma transformação. Para finalizar, Enter. Vamos desfazer. E a partir de agora nós temos opções um pouco mais simples, como uma rotação a 180 graus, uma rotação a 90 graus no sentido horário e uma rotação 90 graus no sentido anti-horário. Por fim, nós temos no último grupo os flips, o flip horizontal, que realiza um espelhamento no sentido horizontal. Cuidado, pois nós vemos algumas artes de anúncios que sofreram esse tipo de transformação. E se houver texto, o texto fica ilegível. Toma cuidado com isso, tá bom? Desfazendo a operação, a última transformação, então, é o flip vertical. Então, repare que são opções bastante simples e bastante úteis também. Agora, vamos retomar aquela questão que eu mencionei no início da nossa aula com relação ao cuidado. Isso porque nós podemos receber do nosso cliente imagens que ele capturou da internet numa dimensão muito pequena. E aí nós tentamos ampliar esta imagem, ok? Podemos correr um sério risco. Eu vou habilitar o Layer Interpolação e nós percebemos uma imagem de estampa, na verdade é um módulo, né? Para o preenchimento automático com
frutinhas com moranguinhos. Eu vou ampliar um pouco esta imagem usando a ferramenta lupa. E aí nós percebemos que até aqui está tudo bem, mas ampliando um pouco mais, nós percebemos que esta imagem não tem muita informação. Nós estamos enxergando os pixels desta imagem. Quando nós deslocamos a área de trabalho para a caneca, nós vemos que os pixels são do mesmo tamanho, ok? O pixel não muda de um layer para outro. Mas a questão é que a caneca já é uma imagem de grandes proporções, enquanto que os moranguinhos não. Eu vou aplicar aqui pelo menu View o comando Fit on Screen, e nós temos uma ideia de que realmente esta imagem é bem pequena. Bem, aí o que o cliente fala para nós? Mas é só ampliar. Ok, eu vou marcar o layer interpolação e nós já sabemos onde realizar a ampliação, correto? Menu Edit, grupo Transform, opção Scale, e eu vou manter a tecla Shift pressionada para não perdermos as proporções. Bom, então inicialmente eu ampliei esta imagem e agora eu vou aumentar um pouco o zoom. Eu quero que você perceba o seguinte. Num primeiro momento, a impressão é que o pixel simplesmente cresceu. Então repare aqui, nós temos os pixels originais da caneca, que aliás, eles respondem ao grid original desta imagem. Antes de nós ampliarmos as imagens dos morangos, nós vimos que os pixels eram do mesmo tamanho. Mas o que está ocorrendo neste momento? Repare o ponto de controle do transforme. Nós ainda não finalizamos esta operação, de forma que o Photoshop não sabe o que vai acontecer. Então ele está mantendo o número original de divisões desta imagem, ou seja, o número original de pixels. Então esta ampliação, na verdade, ela é momentânea. Quando nós finalizarmos o transforme, o Photoshop terá que finalizar a transformação mantendo a ampliação da imagem dos morangos. E esta ampliação deve respeitar a grade original de pixels. Então nós teremos um efeito não muito agradável. Repare, apertando a tecla Enter, nós finalizamos o transforme e percebemos o quê? Que a imagem perdeu totalmente o foco, ela perdeu a sua nitidez. Por quê? Aquele detalhe que era, por exemplo, construído com 2 pixels, agora é construído com 16 ou 32. Então o Photoshop tem que inventar informação para manter a imagem ampliada. Ou seja, não é um bom negócio nós ampliarmos demais uma imagem muito pequena, uma imagem que nós capturamos da internet, porque nós vamos perder qualidade. Então o meu conselho é que você faça antes um trabalho de pesquisa para salvar imagens de qualidade, ok? E quando nós diminuímos muito uma imagem, vamos fazer uma experiência com a caneca. Eu vou esconder o layer interpolação, voltamos para a caneca, vou aplicar mais uma vez aqui pelo menu View o Fit on Screen e nós vamos aplicar uma escala, só que agora diminuindo. Então mais uma vez no menu Edit, Grupo Transform, Scale, mantendo a tecla Shift pressionada, tá bom? Bom, eu ainda não finalizei o transforme. Vamos dar uma olhada de perto, aumentando o zoom agora pelo Navigator. Deslocando para enquadrar melhor. Ok, agora nós estamos percebendo o quê? Nós temos uma imagem com uma qualidade muito ruim. Isto é normal enquanto nós não finalizamos o transforme. Mas nós já sabemos que o Photoshop obedece à grade de pixels original da imagem, nós teremos então uma caneca menor e teremos menos pixels na sua composição. Apertando a tecla Enter, nós finalizamos a transformação. Repare que os detalhes das curvas agora são feitos por menos pixels. Repare aqui na boca da caneca. Ok, você finalizou e você pode pensar o seguinte, poxa, eu me arrependi, eu gostaria de ampliar novamente essa caneca. A maneira correta seria desfazer a operação, por exemplo, pela paleta History. Mas muitas pessoas cometem um erro
de ampliar novamente. Então nós vamos ter basicamente a mesma situação daquela imagem dos morangos. Repare. Aumentando um pouquinho o zoom pelo Navigator e finalizando com a tecla Enter, nós temos agora uma caneca totalmente sem foco, totalmente sem detalhes, tá bom? Então vamos tomar cuidado com as transformações quando as imagens forem muito pequenas, ok? Eu vou desfazer todas essas operações em nosso arquivo clicando no Snapshot da paleta History. Vamos mais uma vez aplicar aqui o Fit on Screen, que pode ser pelo menu View, Fit on Screen, pode ser pela sua tecla de atalho, Ctrl 0 ou Command 0, e quando nós estamos com a ferramenta lupa, a barra de controle também mostra a mesma opção, tá bom? Então tem várias maneiras de nós fazermos a mesma coisa. Muito bem, eu restaurei a imagem por completo e nós vamos continuar experimentando as transformações, só que agora em outros layers. Nós vamos trabalhar um pouco nos layers de texto. Então eu vou pegar a ferramenta Move, eu vou esconder aqui a caneca, ela toma bastante espaço, não é? E eu vou trazer o tênis um pouquinho mais para o centro e vou aplicar uma rotação. Já sabemos como fazer isto. Menu Edit, Transform, Rotate. Repare que o ponto fixo do giro está no centro. Fizemos ali uma rotação. Para finalizar, tecla Enter. E agora eu vou trabalhar um pouco com o layer de texto. É muito bacana esta opção de Auto Select Layer, não é? Porque se nós temos muitos layers no trabalho, mais ou menos como ocorre aqui, eu tenho que ficar procurando o layer pela paleta, rolando para cima e para baixo, sendo que com Auto Select fica muito mais simples. Bom, o que nós podemos fazer em termos de transformação em um texto? O layer está selecionado, nós vamos então no menu Edit, vamos em Transform e opa! Percebemos que algumas opções não estão habilitadas. Por exemplo, a opção de distorção e a opção de perspectiva. Isto é porque o Photoshop interpreta o layer de texto de uma forma um pouquinho diferente quando a transformação é um pouco mais elaborada. Então nós podemos fazer o seguinte. Eu vou marcar o layer de texto, um duplo clique no ícone do Tzinho. Nós percebemos que todo o texto foi marcado e vamos agora reparar na barra de controle. Nós temos as opções de formatação de texto, como fonte, o corpo, o alinhamento, e aqui nós temos um ícone de um T em cima de uma curva. Nós temos então aquelas transformações que estavam, digamos, faltando dentro do grupo Transform. O interessante é que quando nós abrimos esta opção do Warped Text, nós vamos perceber que essas transformações são até mais intuitivas. Reparem no campo Style. Nós não temos nenhuma aplicação de transformação por enquanto, mas quando abrimos a lista, nós percebemos, além do nome das opções, um ícone na frente de cada nome que já nos dá uma prévia de como será o efeito. Então nós queremos, por exemplo, um efeito de arco. Aplicando o arco, nós podemos trabalhar na opção Bend a sua força. Se os valores são positivos, o arco é para cima. Valores negativos, o arco é para baixo. E nós podemos também aplicar uma distorção maior no sentido horizontal, de um lado ou de outro, ou seja, valores positivos, nós aumentamos o lado direito, valores negativos, aumentamos o lado esquerdo, e também uma distorção maior no sentido vertical. Valores negativos inclinam os caracteres para fora do arco e valores positivos para dentro do arco. E lembrando, este é um layer de texto que apresenta estilos de layer. No caso, ele apresenta uma sombra, e a sombra, obviamente, também é transformada. Clicando em OK, desmarcando o texto, este, então,
é o efeito do nosso texto a partir de agora. Nós ainda podemos trabalhar um outro transforme para encurtar um pouco a sua largura. E acho que você percebeu o seguinte, eu vou baixar um pouco a imagem do tênis. Eu estava trabalhando então no transforme do texto. Aí eu tento clicar nesta área e continuo pegando o texto, veja. Eu não estou em cima do grafismo do caractere, mas estou na área do ler de texto. Então, cuidado nesses casos, você pode tentar pegar uma outra imagem, como no caso aqui do tênis, eu não consigo. Por quê? Existe aqui um retângulo, digamos que ele está invisível, mas ele corresponde à área do texto, tá bom? Então, se você não estiver conseguindo selecionar o que você quer e você não pode desmontar a sua arte, então, nesse caso, você vai apelar para a paleta Layers, ok? Agora sim, eu marco o layer do tênis e posso movê-lo, tá bom? Bom, voltando aqui na questão do texto, da sua largura, eu quero diminuir um pouquinho. Então, no menu Edit, mais uma vez eu vou em Transform e vou utilizar a opção Scale. Só que neste caso eu quero trabalhar ao mesmo tempo as duas laterais. Então, nós vamos utilizar a tecla Alt ou a tecla Option, porque assim nós conseguimos trabalhar os dois lados simultaneamente, mantendo ainda o ponto fixo no centro. Percebeu? Utilizamos então a tecla Alt. Se nós usamos apenas o mouse, só um dos lados vai ser alterado. Se usamos a tecla Alt, os dois lados são alterados. E agora, para finalizar, basta apertar a tecla Enter. Então nós vimos uma opção diferente de trabalhar com transformações em texto. Vamos ver mais algumas opções. Eu vou marcar então o ler de texto acima, um duplo clique no seu ícone pela paleta Layers. Vamos mais uma vez aqui na barra de controle e vamos habilitar o Warped Text. Então nós acabamos de ver a opção Arco, mas nós também temos outros arcos. Um arco que trabalha com o bojo para baixo, mantendo então o topo dos caracteres alinhados. O bojo para cima, mantendo a base dos caracteres alinhadas. Por exemplo, olha, esse lower. Então nós temos uma base e nós temos um bojo para baixo. Mais uma vez, valores positivos e negativos interferem na transformação. Valor positivo, bojo mais para baixo, e negativo, bojo mais para cima, mas cuidado para não torcer o seu texto, a não ser que essa seja a sua intenção, ok? O arco, o upper, inverteu, veja a base um pouco mais alinhada. Nós podemos ainda distorcer esses textos no sentido horizontal ou vertical, e nós temos um monte de opções muito bacanas, não é? Nós também temos aqui uma opção onde nós vamos trabalhar tanto a base como o bojo do caractere. Lembra, na verdade, a opção arco normal, não é? Esse bojo também é interessante, ele trabalha então a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo. E podemos também trabalhar a sua distorção. Aqui um efeito interessante, lembra um pouco a aplicação em rótulos, não é mesmo? A concha com o bojo para baixo, uma concha com o bojo para cima. Uma opção que lembra uma bandeira, uma flâmula, que é o flag. Outra opção que lembra ondas. Bom, aqui um pouco de paciência para configurar estas ondas, não é? O olho de peixe. Esse rise, que também faz uma inclinação muito bacana. Está mantendo ali um ponto fixo, não é? Olha só. Então é uma questão agora de experimentar, né? Eu havia dito olho de peixe é aqui. Como se fosse uma pequena lente aplicada no seu texto. O inflate trabalha criando uma opção de inflado nos caracteres. Talvez uma palavra só fosse melhor, não é?
o squeeze, que deixa acinturadinho, e a última opção, que é o twist, que torce um pouco os caracteres. Ok, bem bacana. Eu vou cancelar esta opção. Cancelando o Warped Text, eu vou mais uma vez habilitar a visualização da caneca e vou esconder a imagem do tênis e do texto transformado. Eu vou trabalhar agora este texto sobre a caneca, mas repare que nós temos que trabalhar também o seu posicionamento na paleta Layers. É só aguardar o surgimento daquela linha horizontal. Aí sim nós podemos soltar o botão do mouse. Eu vou trabalhar um pouco a sua transformação de escala, diminuindo um pouco o texto, mantendo para isso a tecla Shift pressionada. Nós sempre soltamos o botão do mouse em primeiro lugar. Eu vou deslocar um pouquinho aqui. A tecla Enter finaliza o transforme e um duplo clique para marcar o nosso texto. Mais uma vez, em Warped. Vamos procurar aplicar um estilo que seja mais adequado para a caneca, talvez o Bold mais uma vez. Vou diminuir só um pouquinho. Trabalhar um pouco o vertical. Ok, vamos finalizar. E nós temos o texto aplicado na nossa caneca. Melhor aqui nessa posição, ok? Então são várias possibilidades de transformação. Vamos em frente. Nós vamos agora experimentar a opção Warp. Eu vou trazer o layer de texto um pouquinho mais para cima e ainda na caneca. O seu layer já foi marcado e agora nós veremos uma transformação um pouquinho diferente. Nós vamos mais uma vez no menu Edit e vamos utilizar agora esta opção. Puppet Warp é muito bacana. Primeiro, repare que ele cria um grid muito complexo sobre a imagem. Cada linha desse grid pode ser manipulada. Cada intersecção dessas linhas também podem ser manipuladas. E este grid bastante complexo também pode ser configurado pela barra de controle. Mas perceba que nós não temos nenhuma ferramenta selecionada. Esta barra de controle tem a ver com o grid. Inicialmente, esse grid tem uma configuração normal, de linhas e de intersecções, mas nós podemos também trabalhar a densidade dessas linhas ou pontos, diminuindo, colocando menos pontos, o que vai facilitar um pouco, talvez, a nossa manipulação. Estávamos agora há pouco com a opção normal, e se você precisar de mais intersecções, nós podemos colocar mais pontos. E assim, nós aumentamos as áreas de distorção. Vamos voltar em normal. Nós também podemos expandir um pouco o grid além das dimensões da imagem, aqui no campo de expansão. Isso facilita também o ajuste mais fino, pois podemos criar pontos nas beiradas do grid. Mas enfim, vamos começar esta manipulação. O nosso cursor agora apresenta um desenho de um alfinete com um sinalzinho de mais, não é isso? Então você pode aplicar um alfinete assim que você clicar na imagem, aplicando mais um. Quando nós temos dois alfinetezinhos, um deles é o ponto de giro. O outro que está selecionado mostra um pinguinho branco dentro dele. Levamos o cursor sobre ele, o cursor muda de desenho, nós mantemos o botão do mouse pressionado e fazemos então uma transformação, que nesse caso é mais um giro. Se nós criarmos mais um ponto, o que muitas pessoas na verdade chamam de ponto fixo, agora nós podemos manipular apenas o ponto central e todas as suas intersecções. Basta clicar sobre ele, perceba o pontinho branco no seu interior, então nós podemos manipular este ponto. Olha que interessante. Toda a imagem sofre uma transformação.
Mas é uma transformação que nos parece até um pouco mais orgânica, não é isto? Eu vou criar mais um ponto aqui em cima e vou trabalhar só esse ponto. Então perceba que os outros pontos, os 3 pontos anteriores, procuram manter a imagem imóvel na medida do possível. E apenas aquele ponto que você está manipulando vai ser mais afetado. Obviamente, o grid todo trabalha. Mais um ponto. E se você, por acaso, quiser eliminar um desses pontos, você pode fazer o seguinte. Leve o cursor sobre o ponto e mantenha a tecla Alt ou a tecla Option pressionadas. Você vai perceber um ícone de uma tesoura, que é justamente quando nós apertamos a tecla Alt, ok? Mantenha a tecla Alt pressionada e aperte o botão do mouse. Nós também podemos remover todos os pontos através desta opção, que lembra muito um ícone de um undo, só que ele remove todos os pontos. Nós podemos também cancelar toda a operação, ou se uma vez que nós já finalizamos, podemos também cancelar pela paleta History, ou podemos aplicar. É como se fosse apertar a tecla Enter. E aí nós temos o Puppet aplicado. Vamos dar uma olhada agora em uma imagem um pouco mais complexa. Mais uma vez eu vou esconder a caneca e nós vamos trabalhar aqui nesta imagem da palavra Love. Aumentando um pouco, nós vamos perceber que ela tem muitas áreas vazadas. Eu vou esconder todos os layers. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou clicar sobre o olho desse texto e vou manter o botão do mouse pressionado. Enquanto isso, eu arrasto o cursor para baixo e vou escondendo todos os layers. Então agora ficou fácil perceber que nós temos muitas áreas transparentes entre as flores, não é isto? Eu vou habilitar mais uma vez a visualização do Layer Background. Continuamos com o Layer Love marcado, eu vou diminuir um pouquinho o zoom. E repare agora, se nós formos até o menu Edit e aplicarmos o comando Puppet Warp, nós vamos perceber uma grade bem mais complexa, aumentando um pouco o zoom. E muitas vezes são grades independentes. Por exemplo, eu vou clicar nessa pequena flor. Criamos então ali um ponto. Quando nós arrastamos, nós não vemos toda a imagem sendo alterada. Nós percebemos que apenas um pequeno grupo de flores foi, na verdade, movimentado. Então quer dizer, quando nós temos imagens que têm muitas áreas transparentes, a manipulação fica bem mais complicada, não é? Vamos fazer de volta esse grupinho de flores. Então, ou você cria um layer por baixo e agrupa com todas as flores, para não ter mais os fundos transparentes, ou trabalha vários bloquinhos por vez, tá bom? Agora, no caso aqui da pomba ou desse passarinho, é uma área um pouco maior, então talvez fique um pouco mais simples de nós trabalharmos. Ainda assim, é um pequeno grupo que se move. Os outros grids não estão linkados ao passarinho. E como nós vamos trabalhar com estampas, e muitas vezes nós temos exatamente essa situação, talvez o Puppet Warp não seja o mais indicado. Eu vou cancelar o Puppet. Nós podemos, então, trabalhar as outras transformações, ou as outras opções de transformações, pois estas irão interpretar o layer como um todo. Por exemplo, na opção Warp, nós percebemos que o grid enxerga a imagem como se fosse uma camada única, e não da forma que o Puppet Warp acabou de nos mostrar, ok? Vamos finalizar e vamos desfazer esta operação. Eu vou restaurar mais uma vez a imagem como um todo. Então, o que nós vimos até esse momento foram as principais opções do grupo Transform, além de nós também aprendermos como trabalhar com algumas teclas, que são a tecla Shift para manter a proporção e a tecla Alt ou a tecla Option para trabalhar a imagem mantendo o seu centro ou seu ponto fixo sempre centralizado, ok?
Muito bem, então vamos dar continuidade. Só que agora nós vamos trabalhar um pouco no arquivo Exercício Aula 2, Frutas. Você já deve ter aberto esse arquivo no início da nossa aula, não é? Muito bem, nós temos aqui dois layers, o layer Background e o layer Frutas 1 Diminuir. Então a ideia é utilizar esta fruta ou esta imagem das frutas como base para a montagem de uma prévia do que seria um módulo, ok? Então, com o layer marcado, nós vamos até o menu Edit, Grupo Transform e vamos habilitar o Scale, mantendo a proporção. Só que além de mantermos a proporção, é interessante diminuir as frutas e, ao mesmo tempo, mantê-las centralizadas. Então, neste caso, nós vamos utilizar as duas teclas ao mesmo tempo, ou seja, tecla Shift para manter a proporção, mais tecla Alt ou Option para manter a imagem centralizada, ok? Então, vamos lá. Utilizamos ao mesmo tempo a tecla Shift e a tecla Alt. Repare que nós conseguimos manter as proporções e ainda assim a imagem continua centralizada. A tecla Enter finaliza a operação. Agora, nós vamos criar mais 4 cópias destas frutas, colocando-as nos 4 cantos da imagem. Só que antes de mais nada, nós precisamos duplicar o layer das frutas. E nós já sabemos também como fazer isto. Na paleta Layer, o jeito fácil é arrastar o layer que nós queremos duplicar para o ícone Create a New Layer. Então já temos a duplicata. Vamos manter esse layer marcado e vamos deslocar a duplicata um pouco mais para cima. Repare que as guias de alinhamento nos auxiliam nesta operação. Neste caso, eu vou diminuir mais um pouco esta cópia. Então, mais uma vez, nós repetimos aquele procedimento de aplicar a escala, mantendo as teclas Shift e Alt pressionadas, ok? Muito bem, a tecla Enter finaliza a operação. Agora nós queremos replicar essas frutas para esta posição. Então, mais uma vez, nós duplicamos o layer, só que agora o layer dessas frutinhas que são menores. Mais uma vez, arrastando o layer para o ícone Create New Layer. Ok, nós já temos então aqui uma duplicata, repare. Vou desfazer esta operação. E agora nós vamos utilizar a transformação de rotação, porém mantendo o centro da imagem como referência. Então, menu Edit, Transform, Rotate, e agora repare neste detalhe. Nós temos aqui o ponto de giro, e ele pode ser deslocado, não é mesmo? Então, nós vamos marcar esse ponto de giro e vamos trazê-lo para o centro da imagem. Você vai perceber que o cursor pula para o centro. Mas se isso estiver um pouco difícil de visualizar, existe uma outra forma. Vamos fazer assim. Vou trazê-lo de volta. Eu vou finalizar esta operação. E nós já temos as réguas do Photoshop habilitadas. Caso o seu Photoshop não esteja exibindo as réguas, não tem problema. Vá até o menu View e clique na opção Rulers. Voltando nas réguas, basta levar o cursor sobre a régua, repare que ele muda de desenho, ele vira uma setinha branca. Você clica e puxa uma guia de alinhamento. Você vai perceber que ela vai pular para o centro da imagem. Ó, já pulou. Percebeu? Pode soltar o botão do mouse e puxamos agora uma outra guia, só que uma guia vertical. E procedemos da mesma forma. Repare que ela pula para o centro. Agora nós temos uma referência visual melhor para trabalhar, não é? Então o layer continua marcado, nós voltamos até o menu Edit, Transform e Rotate.
Vamos trabalhar o ponto de giro e podemos colocá-lo nas guias. Fica mais fácil, então, de promover esse alinhamento. Vamos manter o ponto de giro nesta região. E agora é só deslocar a cópia das frutas pequenas. Para conseguirmos um alinhamento melhor, nós podemos usar também a tecla Shift. Uma vez que já posicionamos a fruta onde nós queríamos, basta finalizar a operação apertando a tecla Enter. Simples, não é? É que explicando passo a passo, o procedimento parece demorado, mas realizando o procedimento normalmente, ele é até que bem rápido. Então vamos repetir a operação para criarmos uma cópia nesta região. Mais uma vez, duplicamos o layer, grupo Transforme pelo menu Edit, Rotate. Pegamos então o ponto de giro e deslocamos esse ponto para o centro da nossa imagem. E agora basta rotacionar esta cópia mantendo a tecla Shift apertada. Finalizando com a tecla Enter e mais uma vez repetimos a operação. Duplicamos o layer, no caso o layer que acabamos de posicionar, menu Edit, Transform e Rotate, levamos o ponto de giro até o centro da imagem e deslocamos esta imagem segurando a tecla Shift. Finalizando a operação com Enter. Muito bem. Vamos aproveitar e duplicar essas 4 frutas menores. Mas para facilitar a nossa vida, vamos trabalhar então com grupos de layers. Nós vimos na aula anterior que basta clicar no ícone Create New Group, que está localizado na base da paleta Layer, e aí nós podemos jogar os layers que nós queremos para dentro deste grupo. Ou, neste caso, como nós já temos vários layers prontos, nós podemos proceder da seguinte forma. Basta marcar os layers que nós queremos agrupar, utilizando, no caso, a tecla Shift. Repare que nós marcamos todos os layers que nós queremos colocar dentro de um grupo e com os layers marcadinhos assim, basta clicar no ícone Create a New Group. E pronto, nós já colocamos automaticamente todos os layers marcados dentro do grupo. Ou seja, agora fica muito mais fácil duplicar o grupo, não é mesmo? Para duplicar, o procedimento é muito parecido com o que utilizamos para duplicar um layer, ou seja, arrastamos o grupo para o ícone Create a New Layer. Isso mesmo. Arrastando o grupo para este ícone, nós duplicamos o grupo. Agora perceba, nós queremos mover todo o grupo ou manipular todo o grupo. Então é importante que nós façamos aqui uma pequena alteração. Ao invés de Auto Select Layer, vamos manter Auto Select Group. Repare, todo o grupo agora é movimentado, ok? Vamos desfazer esta operação. Nós vamos então rotacionar todo esse grupo utilizando o Transform e Rotate. Neste caso, não precisamos deslocar o ponto de giro para o centro, porque ele já está no centro, e basta então rotacionar no ângulo de 45 graus, e a tecla Shift nos ajuda nesse alinhamento. Finalizando com a tecla Enter, e mais uma vez nós podemos utilizar o Transform Scale para diminuir um pouco essas outras frutas. Menu Edit, Transform Scale, e mais uma vez nós vamos utilizar as teclas Shift e Alt, porque nós queremos sim diminuir, mantendo a proporção, mas também queremos manter todas essas frutas centralizadas. Então mantenha apertadas aí as teclas Shift e Alt. Mais uma vez a tecla Enter finaliza a operação. Então veja como é interessante a utilização dos transforms até mesmo na construção prévia de um módulo para nossa estamparia, ok? Muito bem, então você pode agora salvar esse arquivo e vamos fazer mais algumas experiências com transforms, só que no arquivo Exercício 2, Quadros. Nós temos 2 áreas prontas para aplicação
de duas imagens ou de dois quadros. Então nós vamos escolher no exercício 2 Transforme duas imagens. Por exemplo, a imagem da cesta. Nós podemos clicar diretamente no Layer, não é isso? Mas antes verifique na barra de opções se você está selecionando o grupo ou Layer. No exercício anterior, nós marcamos Auto Select Group, não é isso? Vamos marcar então Auto Select Layer e podemos clicar, agora sim, no Layer da cesta. Mas para não termos que selecionar toda a área de trabalho, nós podemos proceder da seguinte forma. Nós levamos o cursor até o ícone do layer que nós queremos selecionar e mantemos a tecla Ctrl ou a tecla Command apertada sobre este ícone. Aí, quando nós clicarmos, o que vai acontecer é que nós teremos a seleção apenas na área de informação, ou seja, apenas na cesta. As áreas transparentes não serão selecionadas. Então vamos lá. Tecla Ctrl e basta clicar no ícone do Layer. Muito bem, você deve ter percebido, inclusive, que quando nós seguramos a tecla Ctrl, aparece na base do ícone da mãozinha uma representação de uma seleção, não é mesmo? E veja, nós temos uma seleção já aplicada na imagem da cesta, o que vai facilitar o nosso trabalho. Nós podemos agora, pelo menu Edit, aplicar o comando Copy. Nós vamos até o arquivo Exercício 2 Quadros e aplicamos o comando Paste. Não tem nenhuma novidade neste caso, não é? A imagem é um pouco grande demais, mas isso não é mais problema. Nós podemos aplicar uma transformação de escala. No caso, como esta imagem já tem bastante qualidade, se nós a diminuirmos um pouco, nós não vamos perceber nenhuma perda muito relevante, ok? Então, Scale e vamos manter a tecla Shift apertada. A tecla Enter finaliza a operação. Porém, ainda nós não temos a melhor perspectiva ou o melhor arranjo para aplicar a cesta na área do quadro. Vamos aumentar um pouco o zoom pela paleta Navigator e vamos observar a área do quadro. É uma área que, sim, está em perspectiva, mas está muito distorcida. Então, nós podemos aplicar uma transformação de distorção. Então, mais uma vez no menu Edit, Grupo Transforme, opção Distort, onde cada um desses pontos trabalha de forma independente, não é mesmo? Eu vou procurar alinhar esses pontos deixando uma pequena margem interna para promover o enquadramento melhor da nossa imagem. Ok, parece bom. A tecla Enter, então, finaliza. Fácil, não é? Vamos aplicar mais uma imagem agora neste outro quadro. Voltando, então, no exercício 2 Transforme. Nós vamos trabalhar, então, as frutas procedendo da mesma maneira. Ou seja, tecla Ctrl ou tecla Command e nós clicamos no ícone do layer que nós queremos trabalhar. Então, nesse caso, frutas. Eu marco o layer antes para não ter nenhum problema futuro, não é? Eu até posso criar a seleção, mas se eu não marcar o layer, eu vou copiar outra coisa, tá? Então, cuidado. Tecla Ctrl. Repare que a imagem já foi selecionada e, mais uma vez, nós copiamos esta imagem para a memória. Retornamos no arquivo dos quadros e aplicamos, mais uma vez, o Paste. Muito bem. Agora é só repetir a operação. Eu posso até ir direto pelo comando Distort ou pela opção Distort do grupo Transform. Vou trabalhar então pelo lado direito inicialmente para facilitar um pouco a visualização da transformação que eu estou realizando, tá bom?
mantendo ainda esta pequena margem. E ok, finalizamos então a aplicação das nossas imagens nos quadros deste quarto. Então é isso, nós finalizamos a nossa aula número 2. Refaça agora todos os exercícios e nos vemos na próxima aula.